Boa noite, pessoal. Boa noite, iluminadas e iluminados. Estamos aqui no nosso terceiro episódio do podcast Pod Luz, com a nossa querida prof, personal trainer. Boa Brenda. noite, gente. E, gente, para começar, nós estamos com uma live ao vivo agora também, né, no perfil do Pod Luz. Hoje, durante o dia, eu expliquei todos os requisitos, todas as regras, né, para participar do sorteio, que nós vamos ter 3 sorteios hoje aqui na nossa live. Nós vamos ter um sorteio de um copo térmico da Casa Linda, nossa parceira querida, da Rosa e da Karine. Vamos ter também sorteio de alguns produtos da Fala Que Eu Preparo, né? Que são maravilhosos, ótimos. Então, gente, presta atenção. Se tu ainda não te inscreveu lá no nosso canal no YouTube, vai lá agora e te inscreve, tá? Porque a gente vai conferir se tá todo mundo inscrito no canal, se tá todo mundo seguindo os perfis que a gente pediu, né? Que a gente pediu para seguir o perfil do Pod Luz, da professora Brenda, da Casa Linda e da Fala Que Eu Preparo. E a gente tá muito alegre, né, Kátia? Hoje a gente tá aqui com a nossa prof. Ai, muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite mais uma vez. A gente tem esse espaço aqui para trazer mulheres, né? A gente diz mulheres incríveis, tá? Para contar suas histórias reais, histórias da vida delas, né? Para impactar outras mulheres, para inspirar outras mulheres, né? Porque às vezes as mulheres, né, têm sonhos, né, têm objetivos, mas se paralisam, né, se trancam. Então, às vezes, quando a gente ouve outras mulheres contando a história delas, contando por tudo que elas passaram, as conquistas, inspira, né, e dá uma força para a mulherada ir para frente, né? Com certeza. Isso. E a Brenda, desde que a gente conheceu ela lá na academia, né, Luciana, ela tem... Eu sou muito das energias, daquela coisa assim da mágica. A Luciana já é mais científica, do preto e do branco. Eu já sou mais de sentir a energia das pessoas. Quando eu conheci a Brenda, a gente estava próximo de troca de treino, né? E eu disse, Luciana, eu quero fazer a troca de treino com a Brenda. Até agora eu vou te explicar o trocadilho que a gente fez, a brincadeira. Que eu disse assim, eu chamava ela de Bruna. Ah, sim. Eu chamava ela de Bruna, tu lembra, né? Lembro. Aí eu disse, eu vou trocar o meu treino com a Bruna. Porque foi assim, eu conheci a Brenda, eu tava fazendo o meu treino, que não era um treino ainda, porque eu tinha voltado e não tinha feito a troca de treino, e a Bruna, e a Brenda, sim, né? A Brenda chegou assim perto de mim e se apresentou e disse um oi, assim, ó, simplesmente ela só deu um oi. Eu senti uma coisa tão diferente, assim, uma energia tão boa. Eu pensei assim, nossa, eu vou fazer a minha troca de treino com ela. E eu nunca tinha visto ela. Ela era nova na academia, mas eu senti uma coisa tão boa, assim, tão forte. Um simples oi. Ai, que bom. E aí eu pensei assim, nossa, eu preciso entender o porquê, né? E agora eu vou conseguir entender o porquê, porque até hoje eu não tinha conseguido conversar com ela direito. A gente conversa correndo na academia, Sim, né? A gente também não pode atrapalhar ela. Mas então fala agora, Bruna, Brenda, qual é a tua história A aqui? Brenda é uma personal trainer, né? Ela nos dá aula lá na dela, né? Na academia dela. Sim. E a gente também não conhece muito a história dela. A gente sabe um pouquinho, mas hoje ela vai contar mais para todos, né? E a gente tá ansioso, assim que nem Sim. vocês, a gente também não sabe muito. Então hoje a gente tá ansioso para saber da tua história, Brenda. Brenda, conta um pouquinho para nós, assim, desde lá do teu passado, tá? Tu é novinha ainda, né? Sim, 26 anos, ela é anos. novinha, mas ela tem já a história dela, né? Conta um pouquinho para nós. Tu não é gaúcha, né, Brenda? Não. Então vou começar me apresentando, que daí a gente já vai. Bom, pra quem não me conhece, eu me chamo Brenda Aragão Ferreira, sou profissional de educação física, sou personal trainer. Hoje estou pós-graduando em obesidade e emagrecimento. Capaz! Que é uma não das áreas sabia que é disso. muito legal, que eu tô estudando bastante. Sim. É uma coisa que eu gosto, que eu gostei muito desde quando já fazia licenciatura, fiz bacharel. E... a gente fica Tu nervosa. é Aragão, mas tu não é Aragão. parente do... Bom, eu não sei, né? Não sei. É um nome forte, né? É Aragão Ferreira, muito... Imponente. Então eu sou paraense, né? Na verdade eu sou juabense, né? Nossa. Que é uma vila no interior de Cametá, que eu nasci lá. Nasci, daí nós moramos lá até 2009, quando nós fomos pra Cametá, que é uma cidade. O Pará, ele E- fica assim... Eu era boa em geografia, mas quando chegou na parte do Nordeste... É que é eu tudo perdi, muito um monte de junto estado, ali, né? aham. O Pará, ele fica bem lá no
pontinha assim no mapa? Isso, Não. tem a Amazônia, ele fica do lado ali da Amazônia. É um É estado longe, gigante, assim, é enorme. Como é que tu veio de lá pra cá? Conta essa história. Como é que tu veio parar aqui? Bom, a gente sempre é muito influenciada por mulheres, né? Quando vocês começaram com essa história, eu fui parar pra pensar que a nossa história toda é feita com mulheres, né? Mulheres influenciando a gente. A minha mãe sempre fez... Ai... Pode chorar. Pode chorar. Faz 3 anos que eu não vejo a minha mãe. Oh. Mais de 3 anos, então... Tu quer pegar um copo d'água? Pode pegar. Eu vou pegar um lenço. Lenço. Não trouxe Nós lencinho. vamos ter que começar a trazer lenço. É, eu tenho que começar. É verdade. E aí a minha mãe sempre fez tudo pra incentivar que a gente estudasse. Então, nós morávamos nessa vila. Então, a educação lá é sempre muito precária, porque é uma vila. Como é que é o Pará, assim, deixa eu te interromper Tá. um pouquinho. O Pará, assim, em relação que nem aqui o Rio Grande do Sul, é mais ou menos o mesmo tipo, assim? Na verdade, como lá é um país, é um estado muito grande, que nem aqui, né? Que também é um estado muito grande, ele é muito... Tem muitas regiões. Por exemplo, eu moro na região nordeste do Pará. Que daí tem a cidade onde eu morei por último. E tem a vila dessa cidade. Daí, a Cametá é feito por vilas, é composto por vilas, tem a cidade. E daí tem as vilas. Por exemplo, a vila que eu nasci, que a minha mãe nasceu. E daí, quando nós mudamos em 2009, a minha mãe mudou para essa cidade para que nós pudéssemos estudar, eu e minha irmã. Porque na cidade onde vocês moravam não tinha escola? Como é que era assim? Tinha, mas sempre muito precário, né? Sempre com escolas menores, com ensino mais precário. Tinha ensino de qualidade, porém precário. Como a minha mãe ela é professora, ela sempre incentivou muito a gente. Não no termo, às vezes eu falo, minha mãe me incentivou. Aí o pessoal às vezes, mas a tua mãe te obrigou. Não, a gente nunca viu como uma obrigação. A gente viu como um incentivo, ela sempre fez tudo para que nós estudássemos. Que bom. E ela largou tudo lá para que nós nos mudássemos para Cametá e para poder estudar. O único objetivo era que eu e minha irmã estudássemos. Vocês são em quantos filhos? Na época que nós nos mudamos para Cametá, era eu e a minha irmã. Só. E daí, depois, o meu irmão nasceu, que hoje ele tem 9 anos. É o pequeno, o Marcos. E então, a minha trajetória sempre é muito forte com a educação, porque a minha mãe sempre foi muito forte com a educação, sempre priorizou muito, porque para que a gente conseguisse mudar a nossa realidade, como ela mudou a dela, foi através da educação. Essa cidade que vocês foram morar, ela é próxima da capital? Não, é longe. Belém é a capital, né? Daí tem a região metropolitana de Belém ali, daí dá bastante tempo até a minha cidade, assim, é longe, é bem distante. Então daí lá eu fiz parte do ensino fundamental, os anos finais ali do ensino fundamental. Fiz o ensino médio e daí logo a minha mãe me incentivou muito para que já fizesse uma graduação, né? Foi quando eu fiz a licenciatura. Fiz primeiro a licenciatura, daí quando estava terminando a licenciatura ali já comecei com o bacharel, né? Eu tenho 2 graduações, primeiro eu fiz licenciatura, professora. Ela é pequenina no tamanho. Então foi tudo muito, muito novo, muito rápido. Eu era muito nova quando eu escolhi educação física, quando eu escolhi fazer a faculdade. E a minha mãe sempre incentivando, sempre buscando meios ali para que eu e a minha irmã nos formássemos. A minha irmã é pedagoga, minha mãe também é. Então sempre foi muito ligado com a educação, assim, sempre priorizando muito. E hoje eu agradeço muito todo o esforço que a minha mãe fez para que hoje eu estivesse aqui, tivesse tudo que eu tenho hoje, tudo que eu sou hoje, né? Porque é mais cedo que ter, com certeza. E a minha tia veio pra cá, agora vindo pra cá. Pois é, A minha tia também é. Ela também é prof. Um beijo pra ela, ela é maravilhosa, gente. A Marli, ela é muito. Assim, de zumba, ela é referência em dança, assim. Tem que fazer uma aula com ela. Vamos fazer. E daí ela veio pra cá com o marido dela, vieram ao trabalho. E aí, na época, nós somos ligadas, né? Nós éramos muito ligadas. Nós trabalhávamos juntos, ela se formou junto comigo. Nós nos formamos juntas. E aí ela, Brenda, vem pra cá e tudo. Aí ela me incentivou muito a vir. Quando eu falei
falei pra minha mãe que eu queria vir, o primeiro impacto, assim, da mãe é não vai. Imagina o outro lado do país, sabe? É tipo, norte a sul. E daí a minha mãe, não, eu acho que não é uma boa ideia, ainda não, e sempre não. Daí quando eu falei pro meu pai, ele, claro, vamos ver. E daí meu pai super, assim, me ajudou muito, me incentivou pra mudar de ideia com a minha mãe, né? Porque foi difícil. Mas é aquele coisa da mãe mesmo, da proteção da mãe, dela não querer que eu viesse, né? Te queria perto dela, Sim. né? Coisa de mãe. E daí quando eu me mudei pra cá, assim, o choque é muito grande. O choque cultural é muito grande. O choque, assim, de tu... Cadê minha mãe, sabe? Eu ficava, meu Deus. E acabei... Você faz quanto tempo que tu tá aqui? 3 anos. 3 anos e um pouco. Tem pouquíssimo tempo, assim. Mas de muito aprendizado, sabe? Eu amadureci muito. Porque em casa a gente sempre tem tudo, né? A gente tem a roupa, tá lavada, o almoço tá pronto. Eu chegava, assim, da faculdade, eu não me preocupava em fazer... Por exemplo, de fazer o almoço, de fazer a janta, de colocar uma roupa pra lavar. E sempre ajudei em casa também, mas não me preocupava, não era uma preocupação minha, porque a prioridade sempre foi estudar. E quando eu me mudei pra cá, morava com a minha tia, nós morávamos no Esteio, né? E aí, tipo, correria, assim, trabalhava, comecei a trabalhar com ginástica laboral no Banrisul. Foi meu primeiro trabalho aqui, então... Foi na minha área, mas uma área que eu não atuava, que eu não tinha experiência, não tinha vivência. Então foi muito bom também, porque eu aprendi essa coisa da ginástica laboral, então foi muito legal, conheci muita gente legal. E fui crescendo. Daí, depois eu vim pra feitoria, consegui um emprego ali numa academia. Tu mora? Não, eu moro no Rio Branco hoje. E daí consegui um emprego numa academia lá na feitoria. E eu não conhecia nada de São Leopoldo, nada. Eu lembro que eu entrei em contato, eu vi um anúncio num grupo, e daí entrei em contato e ele, vamos fazer uma entrevista. Foi a primeira vez que eu vim a São Leopoldo, foi nessa entrevista. E daí quando eu fui a primeira vez pra feitoria, eu falei, nossa, é longe, porque eu tenho que vir do Esteio, sabe? Então, vamos lá, sabe? Aceitei. Foi muito legal, sabe? Então foi muito legal, porque tipo, na feitoria eu conheci muita gente legal. Eu adoro a feitoria, porque eu tenho muitas amigas ali, tipo, construí amizade, conheci muita gente, sabe? Tive uma experiência muito legal ali. Depois trabalhei numa outra academia, lá também, muito legal também. Foi uma experiência, assim, muito boa. E hoje eu tô na dela, que também é uma academia muito legal pra mim, muito importante, que tá me ajudando a crescer, que eu conheci vocês, então... Meu Deus, eu não paro de falar. Mas tu é entrevistada. Eu sou geminiana, gente, eu vou falar assim, não. Mas é o intuito, né? Tu falar. E personal, como é que foi começar a ser personal? E conta pra gente um pouquinho disso, né? Porque a gente nem sabia, né? Depois que a gente começou a ver os stories de uma aluna tua. De uma das minhas que a gente alunas, viu que tu era personal. Sim. Porque a gente já percebia assim que tu era diferenciada, né? Mas não sabia que tu era personal. Não, ela não tem treino fofo. Não existe treino fofo. Eu digo, ela só fofa. Uma das minhas malvadas favoritas. E aí, tipo, eu já trabalhava como personal lá, porque me formei em 2019. E vim pra cá em maio de 2019. Então eu tinha me formado no início do ano, aí já trabalhava como personal. E aqui, assim, a gente tem que construir, né? A gente tem que fazer o nome, porque eu não era daqui, eu não conhecia nada, o bairro, não conhecia a academia. Então tem todo um processo da gente construir o nome da gente, né? Porque já tinha os personagens daqui, então tipo, ninguém me conhecia. E daí eu sempre procurei ser muito espontânea e não perder a essência, né? Porque a gente sempre tentei ser, eu falei, essa pessoa vai gostar de mim, vai gostar do meu trabalho, então vai fluir melhor. Porque às vezes não adianta a gente querer ser uma coisa que não é, que a gente não vai sustentar. E daí foi quando eu comecei a fazer aqui, daí lá na feitoria, dava aula lá, fazia personal lá. E daqui, quando eu fui pra dela também, daí hoje eu trabalho também com a consultoria online, né, que algumas das minhas alunas não conseguem me acompanhar, tá, que eu vim da feitoria pra lá, e daí fica longe, fica muita função. E daí comecei com a consultoria online, que hoje eu atendo também, o meu público é feminino, né. 99% dos alunos que eu atendo hoje são mulheres. Então,
eu procuro sempre entender como é que é o corpo feminino, como acontece a hipertrofia no corpo feminino, como é que acontece o emagrecimento no corpo feminino, porque é diferente. Sim. Tem gente profissionais falam, não é tudo igual. Não, o corpo feminino ele é diferente. A gente passa por fisiologias diferentes no nosso corpo, acontecem coisas diferentes. Então você procura estudar nesse campo feminino para poder entender melhor e para poder ter excelência, para passar os melhores treinos, para dar o resultado, para conhecer mesmo, para que... A tua pós-graduação tu fez no Pará? Não, na verdade, eu tô estudando para uma bolsa. E daí eu tô estudando na área para poder conquistar essa bolsa. Mas é uma área que eu quero, que eu almejo, que é o emagrecimento e a obesidade e emagrecimento, né? Que é a que eu tô focando agora. E é bem necessário, né, Brenda? Porque Sim, não sei se sim, você assistiu a entrevista com a nutricionista Mag. A gente falou aqui uns dados de pesquisa, né, a respeito da obesidade, sobrepeso. Tem crescido muito. Tem crescido Ainda mais muito, depois da pandemia, né? Com certeza. E tu veio aqui em 2019 e logo aconteceu E logo a pandemia. Então... Logo, meu Deus, Como é que foi tu se horrível, preparou assim, com isso? tipo, já foi é difícil o começo, porque eu tava longe da minha mãe, eu tinha minha tia, que sempre me deu muito apoio, muito suporte, tudo. Mas não substitui a mãe da gente, ninguém substitui. E eu fiquei assim, daí conheci o Marcelo. Tem nos bastidores. O Marcelo ali. Ele Que hoje tá fazendo a live meu pra nós. parceiro de vida e foi uma das pessoas assim que mais me incentivou a continuar. Porque eu pensava muito em desistir. Eu falava, eu vou embora, eu não vou aguentar. Eu tava sofrendo muito porque, imagina, cortei o cordão umbilical, sabe? E tudo me chocava, tudo era um choque. Tipo, a alimentação era um choque, a cultura é um choque, o transporte, a distância. Por exemplo, lá tudo é perto, tudo eu conseguia fazer a pé. E aqui não, eu tinha que pegar o trem, tinha que pegar um ônibus, tinha que pegar o trem, tinha que pegar outro ônibus, tinha que pegar um ônibus, tinha que pegar... Sabe, era tudo muito novo, então tudo eu fui aprendendo e foi... Então foi um começo muito difícil, foi que eu conheci o Marcelo. E aí... Obrigada, me apaixonei, sabe? Eu me empolguei, tá? Aí ela quis ficar, né? Me apaixonei. Se ela não tivesse conhecido o Marcelo, eu já tinha ido Já embora. tinha, gente, certeza. E aí a gente se conheceu e o Marcelo é uma pessoa incrível, que eu amo muito e me ajudou muito em tudo. Hoje é muito difícil ainda, sabe? Às vezes eu acordo de noite, por exemplo, teve uma noite agora recente que eu acordei chorando. Então eu acordo chorando e vou pro colo do Marcelo, porque ele é meu colo hoje. E ele sempre me apoia em tudo. Não, tu vai conseguir, vai dar certo, vamos deitar. E a gente construiu muita coisa junto nesse período, sabe? A gente se conheceu em outubro. E a gente vai fazer 3 anos agora. E a gente conquistou muita coisa, sabe? Muita coisa assim, a gente amadureceu muito. Acredito que ele também amadureceu. E eu amadureci muito mais, né? Porque hoje nós moramos juntos. E a vida de casado é maravilhosa pra gente, sabe? E quando algumas amigas, algumas pessoas dizem, vida de casado, não sei o quê. E, gente, não é. A minha vida de casado é maravilhosa. Eu amo ser casada, sabe? Eu amo a nossa convivência, eu amo como a gente conversa, como a gente lida com nossos assuntos. Porque tudo é novo também pra mim, né? Sim. E então a gente sempre procura conversar e eu sou muito estressada. E o Marcelo não é estressado, sabe? Eu fico estressada. O Marcelo não é estressado, sabe? Eu quero brigar e simplesmente, Brenda, olha aqui um videozinho na internet. Eu quero agredir alguém, ele não quer, sabe? Ele fica muito de boa, sabe? E eu fico, Marcelo, pelo amor de Deus. Aí eu falo que eu acho que um dia a gente vai terminar porque a gente não briga. Ele não briga. Eu fico querendo brigar e fico arrumando uma coisa e ele não. Sereno, pleno. E aí... Que coisa boa. Mas é uma loucura, assim, a nossa vida, assim, é uma loucura. E a gente tá muito feliz e... Mas é uma loucura boa, né? Sim, a gente aprende muita coisa, né? Todos os dias eu procuro aprender com alguma coisa. E eu sempre procuro... Assim, é muito difícil. É muito difícil. Eu já repeti e vou continuar repetindo que é muito difícil.
não importa o tempo, é muito difícil estar longe de casa. É muito difícil porque às vezes a gente quer o colo da mãe da gente. A gente quer o colo do pai, a gente quer interagir, conversar com a irmã. Então, hoje a minha sogra, que é a mãe do Marcelo, ela me apoia muito, ela é minha segunda mãe. Porque ela, nossa, desde o primeiro dia, ela sempre me acolheu na casa dela muito bem. Sempre me trata como uma filha. E um beijo, Nádia. E ela me apoia muito, então ela me dá o colo quando eu preciso, sabe, também. Mas a mãe da gente é insubstituível, sabe? Então eu sinto muita falta. E tem dias que eu tô bem, sabe? Então eu procuro fugir um pouco disso, me aliviar estudando, lendo, sabe? Às vezes eu não tenho aluna nesse período, eu fico estudando. Eu fico lendo alguma coisa, eu fico me ocupando, sabe? Porque senão eu enlouqueço. Eu fico pensando, meu Deus, a minha mãe, ai, meu pai, ai, meu irmão. Desde que tu veio de lá, tu não viu mais eles pessoalmente. E eles não pensam em vir te visitar, assim? Fica muito difícil? Fica meio inviável, porque minha mãe trabalha, e daí é professora, e daí veio a pandemia, tudo isso veio a pandemia, né? A pandemia acontecendo. Pois é, a gente tinha falado da pandemia, né? Tu veio sim. E quando começou a pandemia, tu já estava trabalhando? Eu tava trabalhando na feitoria. E daí tava trabalhando, e daí continuei lá depois de um período no meio da pandemia ali. Depois saí, fui pra uma outra academia lá na feitoria também, e daí nunca parei de trabalhar, assim, a gente sempre... Porque teve o fechamento épocas, da academia, né, na pandemia. Foi bem difícil essa época, a gente fechou por um período ali do decreto e tudo, a gente ficou fechado. E essa coisa assim de tu estar longe da tua família e foi uma pressão bem grande, essa coisa da Covid, que a gente não sabia muito bem como é que era, né? Sim, tu inclusive com a família. Assim. Sim, inclusive eu perdi minha avó pro Covid, né? Então foi horrível, porque eu não tava lá, não tava perto. Foi assim uma sensação muito, muito difícil, foi um momento muito difícil. A mãe do meu pai. E nesse meio tempo o Marcelo também pegou. Foi entubado e tudo, sabe? Nossa! E foi muita coisa ao mesmo tempo acontecendo, sabe? Muita coisa. E daí e eu preocupada lá, e daí preocupada aqui, tendo que me cuidar aqui, daí preocupada com a minha mãe preocupada, sabe? Sempre me pedindo pra eu me cuidar, E eu sempre cuidando pra não acontecer nada, porque é difícil, né? Imagina, eu não podia viajar, não podia fazer nada, tava tudo fechado. E hoje já tá mais tranquilo, a gente já tá se organizando pra poder ir lá, pra poder matar a saudade, né? Porque é difícil. E apresentar o Marcelo Com também. certeza, né? Porque nesse meio tempo aí casei, Então tá, vamos continuar com a entrevista da Brenda. Depois a gente sorteia da fala que eu preparo. Vai compartilhando. Pessoal, compartilhem com os outros, porque depois vai ter mais sorteio. Mandem aviãozinho pros amigos, né? Mandem que Chama todo mundo. Pessoal do Pará também, que depois ela leva pra vocês. Depois a Cuca a gente vê, tá? Eu posso até falar que tava bom, tava... Gente, manda aviãozinho pros amigos aí. Manda pra todo mundo, chama todo mundo pra live. Que a gente vai esperar um pouco pra fazer o sorteio dos produtos da fala que eu preparo. É, porque os produtos também são fantásticos. Muito bons. E são saudáveis, né? Fazem muito bem bom, gostosos. Muito saudáveis. E são gostosos, né? Porque, Uma nossa, delícia! ver assim, eu vi uns stories, eu falei, ai, Meu Deus, eu compro toda semana. Eu sou cliente assídua. Toda semana lá vai eu ser cliente. Quinta-feira é dia de entrega. Eu tô sempre. sempre. Não, já aproveitem, a gente só amanhã que fala, na quinta a gente só fala das coisas que a gente utiliza assim e indica realmente. Com certeza. Né? É o nosso nome que a gente tá colocando aqui. Mas vamos voltar pra gente. Gente, eu falo demais, né? Não, meu Deus do céu, é uma A gemida. gente que é pra falar, né? Brenda, uma curiosidade que a gente tem assim é dessa questão de diferença do Rio Grande do Sul pro Pará, das pessoas, O que da te estranhou? cultura. Na Conta verdade, pra nós. a cultura, né? É totalmente diferente. O Brasil é um país continental, né? Gigante. Mesmo dentro do próprio estado a gente já vê diferenças, né? Por exemplo, quando a gente vai na serra é totalmente diferente. E lá também. Lá a gente tem uma culinária que é muito forte e muito presente. É muito bom, é excelente. Vocês têm que ir lá conhecer o Pará. Todo mundo conhecendo o Pará. E foi o que eu mais estranhei, mais vi de diferente foi na culinária.
E o sotaque, a gente acha que não tem sotaque. Eu já perdi um monte, né? Só contando assim que eu ainda me ouço. 1, 2, 3, 4, 5. E daí quando eu comecei a perceber que eu tava perdendo, e é muito involuntário. Sim. Às vezes as pessoas, nossa, tu já perdeu. Mas não é, porque vai indo, porque a gente tem a convivência aqui com o sotaque de vocês, então a gente acaba ali. E a gente acha que Pegando. não tem sotaque, né? Sim, o Marcelo falou a mesma coisa, mas tem, é muito forte. Sim. E a gente acaba perdendo, então a gente meio que vai, se não se segurar quando veja. Mas a cultura culinária e o brasileiro, ele é muito, né? A gente é muito dado, né? E lá também aqui também é, então não teve muito Mas não essa tem, a gente ouve estranheza. muito dizer que o gaúcho é mais frio, é mais sério. Um pouquinho, assim, é mais. Eu estranhei um pouquinho. Porque a gente, por exemplo, eu já chego, eu já falo, eu não paro de falar, né? Se não falar, Brenda, tem que parar um pouquinho. Eu não paro, sabe? Eu só falo. E daí eu via que as pessoas às vezes não correspondiam, sabe? E na academia, assim, é um pouquinho. No primeiro contato é um pouquinho mais difícil. Mas aí vai conversando. E hoje eu já não noto. Mas no início eu notava. Mas agora não. Agora parece que é tudo Porque a gente igual, ouve falar assim. muito disso, né? Que o gaúcho é fechadão. Um pouco. E daí quando eu morava lá, eu também ouvia. O pessoal sempre falar, tu vai estranhar, porque lá é diferente, o pessoal já é mais... E eu ficava assim, mas será? E daí, quando eu comecei a trabalhar aqui, eu trabalhava num banco, é muito formal. E também estranhei, mas eu achei, deve ser pela formalidade aqui do banco, a gente não pode ter tanta como, por exemplo, na academia, é totalmente diferente, Sim. é um ambiente que é mais social, né? Então eu achava assim, é porque tá no banco. Mas depois em outros lugares também eu percebi, mas hoje não. Hoje eu já quase não vejo diferença, é tudo muito... Porque eu também sou assim, sabe? Eu procuro sempre conversar com a pessoa, eu procuro sempre chegar dando oi pra vocês. Mais aberta, né? Sim, talvez aí tu não isso, sente né? tanto esse eu acho que impacto, assim, também. né? Essa barreira. Sim. E em relação assim, à gastronomia, comida, assim, o que tu que comia tu não lá gosta que não aqui? tem. Não, e o que tu comia lá que não existe aqui? Tudo. Eu tive um colega aqui que veio do Pará também, e ele fala desses temperos fortes, Sim. aquele o pato com... O pato no tucupi, a Isso, pato no maniçoba. tucupi. A maniçoba é um prato. Tem que ficar 7 fortíssimo. dias e 7 noites cozinhando, tá? Meu Então, muito cuidado, não tirar no 6º dia, tá? Por favor. E então, a gastronomia, sabe? O Marcelo fez gastronomia, né? Então, ele cozinha maravilhosamente bem. Mas é Então, eu queria experimentar, tá? Eu tô aberta a experimentar. Então, ele sempre cozinha. O Marcelo cozinha muito bem, né? Nossa. Muito bem. Então, tipo, me ganhou pelo buchinho. Então, maravilha. ele me apresentou muita coisa que eu nunca tinha comido. Sabe, risoto, eu nunca tinha comido risoto. Eu achava que risoto era uma coisa assim de outro mundo. É arroz e... Eu já vai, meu Deus, risoto, sabe? Ai, parece E chique. parece chique. E é muito bom, é chique. E a gastronomia, assim, ela é muito... Aqui também vocês têm uma gastronomia muito presente, sabe? A cuca é maravilhosa. Eu nunca tinha comido Lá não cuca na tem. vida. Ela não tem cuca. Sim, cuca Tem que ter cuca. Muito nossa. alemã, eu acho, É muito... né? E sim. Tipo... Lá E não o churrasco, e o churrasco. O churrasco é diferente, a gente faz o churrasco diferente. Vocês têm aquela cultura de no domingo ter churrasco, Sim. o seu churrasco. Então, aqui tem churrascarias, assim, especializadas, é tudo um preparo. Pra vocês é mais comum, talvez, Sim, né? Não é uma coisa que, é uma churrascaria. Mas o churrasco, o preparo, os cortes, assim, é tudo muito, muito legal, assim. Foi muito bom experimentar, assim. É tudo muito palatável, as comidas aqui, sabe? As cucas e... eu só penso na cuca, gente. Cueca virada também foi uma coisa que eu fiquei... Nossa, é assim. Comi um monte, Lá né? não existe cueca virada. Não, também não. Que legal. Não, é muito legal, assim, porque é coisas que pra vocês é muito comum. E pra gente, a gente nunca viu, sabe? Mas também os temperos de vocês, pra nós aqui, também é muito diferente. A gente sempre, lá, como a gente morava no interior, então a comida era tudo muito fresco, era peixe, né? A nossa base lá é o peixe. Sim. Sério? Então, eu estranhei muito, porque aqui um peixe é 100 reais. Então não dá É pra caro, ser né? paraense aqui, tá? Não É dá. caro.
E a castanha também do Pará é extremamente caro. E lá, tipo, meu Deus. Sim, Tu passa na rua, cai na tua cabeça. O ouriço da castanha. quando for pra lá, tu traz pra nós. Por favor, tá? E aqui é absurdamente caro, Sim, sabe? Eu fico assim, meu Deus, isso aqui tinha um E como é que é o clima lá no Pará? É parecido com o nosso? Não. Aqui o inverno, aqui é bem definido as estações, né? O inverno é frio, o verão é um calorão, e daí tem aquele período da primavera, do outono, é sempre bem definido. E lá não, a gente tem um período que é mais chuvoso, que a gente chama o inverno amazônico, que só chove. Que chove muito, assim. Tipo, qual é a periodicidade, assim, da chuva? Ai, chove assim o dia inteiro. Nossa. Só chove. Mas não esfria, não fica frio, sabe? Como aqui, sei lá, 15 graus. Não. Lá é sempre um clima só, então é um ano inteiro. Então a gente tá super acostumado. Aqui, o inverno pra mim foi, meu Deus, eu vou morrer de frio. Tipo, 10 graus eu tava assim, meu Deus, meu senhor. E então foi um pouco mais difícil, assim, me acostumar, sabe? Eu colocava muita coberta e tava com frio, tipo, tava, sei lá, 20 graus. Eu tava assim, morrendo de frio. E das pessoas, assim, às vezes eu ia trabalhar com um monte de casaco e cachecol e não sei o que, um monte de coisa. E o pessoal, assim, tava com um casaquinho. Eu falava, meu Deus, será que eu... O primeiro ano é o mais difícil, né? Sim. Depois no segundo ano eu falei, aí daí já vai acostumando. assim, mas não... Então E lá o verão? não faz frio como aqui. Não. Acho que lugar nenhum, né, daqui do Brasil pode É muito frio. Então, e o verão também, né? Aqui é muito quente, é muito Seco, quente. né? Isso. E lá não, tipo, tem os dias que é quente, aí chove um pouco, então dá uma amenizada. E aqui não, é um calorão, passa semanas, às vezes até 15 dias sem chover, né? Então é muito, muito abafado. Então também estranhei bastante essa questão do verão ser muito verão, sabe? Ser verão mesmo. Então eu quase morri sufocada. Então assim, eu vivia nos extremos, né? Então, mas é legal, assim, a experiência é muito boa, assim, porque cada coisinha, assim, pra vocês é muito comum, pra mim, assim, é muita coisa. Mas é legal a gente saber dessas diferenças. Porque pra vocês né? é normal, sabe? Às vezes eu comento, assim, com os meus alunos, eles dizem, não, tá tranquilo, 20 grauzinhos. Gente, lá na academia era 3 graus, né? Sim, gente, vocês vão pra academia às 6 horas da manhã, 6 horas da manhã eu tô assim ainda, ressuscitando pra poder. E as meninas lá, 6 horas da manhã, assim, bem já chega tirando o casaquinho, tagarelando. já indo Nós assim, três- ainda congelada, né? Nós três, o da recepção lá, a gente já sabe que é vocês, né? Já chega Não, assim, ele gritando do carro, né? Chega, ele já fica, meu Deus. Lá vem o trio. Lá veio o trio, ele disse. Mas é legal e eu admiro muito vocês por isso. Porque olha, às vezes tava 4 graus, eu olhava a sensação térmica 2 graus, vocês lá. E eu, meu Deus, eu queria estar deitadinha agora. E vocês ali, sabe? É acostumou. Eu já parabenizei vocês, né, pela perda ali de peso, mas eu acho, assim, muito incrível a determinação de vocês. O inverno todo ali, os dias muito frios, e vocês ali, vocês indo e determinadas, eu acho isso muito legal. Mas valeu a pena, né? Aham, Valeu a parabéns, pena. eu vou sempre parabenizar vocês pela determinação, por tudo ali que vocês passaram, porque o emagrecimento é difícil, né? E com a Nutri de vocês ali, ela é super, assim, eu adorei conheci ela na live, inclusive. E ela é muito pro que é real, né? Ela não fica fazendo um rolo ali, ela é pro que é real. Porque tem que ser sustentável, né? O emagrecimento ele tem que ser sustentável porque ele é a longo prazo e ele tem que ser pra vida. Ela faz uma coisa assim que é pra vida. Ela não Sim. faz aquela coisa assim, nós vamos fazer uma dieta restritiva Pra te aqui. perder Que tu 50 quilos. e aí depois tu não consegue viver. Com né? certeza, Aí é. tu engorda tudo de novo. Sim, não, ela é que não dieta assim. restritiva causa compulsão. Isso mas é fato. a parte disso aí também é culpa tua. Você tem uma parcelinha. Porque Opa. nada assim, ó, o exercício ele não nos emagrece se não tiver dieta. Sim, mas é um conjunto, ele né? é um conjunto. Sim. Muito dessa eliminação de peso também foi os exercícios que mudaram muito, né? Mudaram muito. Com Mudaram certeza. muito. Essa questão do emagrecimento, né? Às vezes as pessoas pensam assim,
que existe um milagre. É, que né? existe uma dieta, fórmula uma mágica, fórmula de bolo, Uma assim, fórmula que é... mágica que tu em um mês tu vai perder 20 quilos. E Sim. quando não é assim, né? E nem é bom que seja assim, Sim, né? com certeza, com Porque certeza. assim, ó, o emagrecimento saudável, ele é um conjunto de ações, né? Sim. Tu tem que ter a tua dieta, tu tem que ter o exercício físico e tem outros auxiliares, né, pro Sim, emagrecimento. outros Eu também fatores. tomo umas cápsulas, né, que estão me ajudando a emagrecer. Mas assim, ó, isoladamente não resolve. Com Se eu tomar certeza. só cápsula e não fazer dieta, E não fazer exercício, não resolve. com Então, assim, é um conjunto de ações que junto, né, aquilo ali junto, te traz um resultado positivo e com saúde, né? Porque eu já tive outras épocas em que eu fiz regime e eu tô na academia já faz 6 anos, eu acho, fazendo musculação. Treino fofo. Ela fazia treino fofo. Ela fazia treino fofo. Só que assim, ó, uma coisa que quando eu entrei na academia, eu pensei que se eu fizesse exercício físico, eu poderia comer o que eu quisesse. Poderia ficar à vontade, à assim, vontade pra comer o que eu quisesse, que eu não engordaria, que eu emagreceria. E não é assim. Sim. Não é assim que funciona a coisa, né? Então, nesse tempo todo que eu tô na academia, eu já engordei e emagreci acho que umas 2 vezes aí, né? Mas agora, se Deus quiser, Só vai ser vai a agora. última vez que eu vou ter que emagrecer, que eu emagreci 15 quilos desde Sim, março. meu 15 Deus. quilos, né? É inacreditável, né? Mas foi com esforço ali, com a Sim. Nutri me ajudando, com a Brenda me ajudando, né? Muita força de vontade, né? Com certeza. Mas consegui, e se Deus quiser, agora eu não vou precisar mais, não vou Sim. subir de novo, né? Mas assim, a gente não pode pensar que só fazendo academia a gente emagrece. A gente tem que fazer a academia e a dieta, né? Isso. E tu tem que, essa dieta também não é uma dieta que tu vai fazer um mês e depois não faz Sim. mais e deu. Também não é assim, é toda uma reeducação alimentar, é uma mudança de vida, é um estilo de vida. Com certeza, tem que né? mudar o estilo de vida, né, Lu? A gente tem que mudar toda a forma que a gente vê o alimento, que a gente vê a nossa rotina, que a gente vê a academia, né? A gente não pode ver a academia por um período. Ah, eu tenho que perder, por Mas só exemplo, no 10 verão, quilos né? até o verão. É. O pessoal procura muito isso. E a principal dúvida hoje, das dúvidas que eu recebo, que o pessoal me pergunta, é como perder daqui a tanto tempo. Já me dá um prazo, sabe? E tipo, não é assim. Tem todo um trabalho de adaptação, tem todo um trabalho pra conhecer, a gente vai ensinar. E daí é todo um trabalho. É a vida toda. É a vida toda ali. A Lu tá 6 anos e agora que ela tá numa fase que ela tá aprendendo mesmo muita coisa, né? Então, olha, é toda uma fase, é todo um degrau. Porque ninguém engorda, por exemplo, 10 quilos daqui pro final do ano, por exemplo. Que nem a pessoa quer perder às vezes, muitas vezes, né? Então, demora pra engordar. Tem um período pra engordar. Então, vai ter um período também pro emagrecimento. Então, o emagrecimento saudável, ele é a longo prazo. E como a obesidade ela é multifatorial, ela tem diversos fatores, a gente também precisa trabalhar com esses fatores. Muitos deles são psicológicos, são ambientais, são socioambientais. Então é todo um conjunto. Então eu não posso tratar só, por exemplo, o emagrecimento indo para academia se eu não estou tratando outras formas, por exemplo, a forma psicológica, a forma psíquica. Então é todo um conjunto, né? Porque e com a pandemia Sim. aumentou muito essa questão, Eu né? engordei muito na pandemia, muito. Todo Foi mundo. esses 2 anos da pandemia aí que eu, assim, eu disparei, eu acho que eu engordei uns 16 quilos no mínimo. Nossa. Não, mas Só eu na também. pandemia. Eu entrei na pandemia muito A gente bem. até conversou sobre. Eu tava com quase 60, acho que eu tava com 65, tava ótima, tava magérrima. Daí, simplesmente entrou assim na minha cabeça, eu pensei assim, eu não posso ficar muito magra, porque senão eu vou pegar Covid. Do nada, assim, sabe? E aí, pensei, vou comer à vontade, porque... E a gente Né? em casa E aí, também toda a rotina mudou. É a que a rotina gente de todo teve, mundo mudou, teve né? várias fases ali durante a pandemia, né? O forte da Sim, pandemia. sim, Uma hora sim. a gente pensava assim, não sei se eu vou Não tomar. sei se eu vou também comer, pensei. vou comer, Eu tá comprei tudo certo. tudo que eu queria comer, porque eu pensava que a gente ia morrer. Eu só quero o fim do mundo, então eu vou comer. Aí eu pensei assim, eu vou comer, não quero nem Teve várias saber. fases, né? Teve várias fases. Aham. Então muita gente, então hoje a obesidade ela é muito prevalente, então ela aumentou muito, ela disparou muito. A gente teve uma epidemia de Covid e uma epidemia de obesidade. Sim. Hoje a obesidade está lá em cima. Então muita gente me procura. Então é uma das áreas que eu gosto, que eu estou estudando muito sobre, que eu quero me especializar, né, para poder atender e para poder entender como ser mais assertiva, ter mais êxito ali.
Porque não é simplesmente, ai Lu, quer emagrecer, vai caminhar na esteira. Sei lá, vai fazer meia hora. Não é isso. Esse ano que eu vi que também que não é assim. Sim. Tem que ser analisado caso a caso. É muito particular, personalizado, sabe? É muito individual, Não, tem... é realmente muito individual, porque a gente tá com a mesma Nutri e com a mesma professora. E é E diferente. ela emagreceu mais do que Aham. eu. Sendo que eu tinha mais peso pra perder do que ela. Mas Mas- tu quebrou o pulso. Eu quebrei sim, pulso, ficou aquela tudo fase que a gente ficou bem fiquei restrito na 50 musculação dias que eu também. não pude fazer. Sim. Mas é diferente. Sim, é tudo muito individual, Responde né? diferente, né? Com certeza, a gente não pode colocar uma coisa genérica, ai, tu tem que caminhar 40 minutos, tu tem que correr, tu tem que caminhar, tu tem que... É tudo analisado, porque todos nós temos uma rotina diferente. Então eu procuro incluir o treino dentro da rotina, eu não posso colocar um treino ali sendo que a pessoa trabalha o dia todo, ou sendo que a pessoa vai no final do dia treinar. Hoje eu tenho alunos... Mas mesmo assim, desculpa te interromper, mas mesmo assim eu vi assim, ó, eu falei até pra você, nossa, como eu vi agora que eu comecei não faz um mês ainda que a gente trocou o treino, que eu comecei a fazer o braço, Sim. como as minhas costas mudaram só por começar a fazer exercício da parte dos braços. Sim. Mudou. E acontece muito. As voltinhas que eu tinha, que assim, já desapareceu. Só de uma troquinha de treino ali, né? Sim, Objetivar um treino ali. E acaba que tem muito esse preconceito das mulheres, nós mulheres, a gente não quer treinar braço. A gente não vai treinar braço, vai pular o treino de braço. Mas eu quero. E é muito importante, né? Porque a gente, o treino de braço, ele não é, por exemplo, ai, vai ficar gigante. Não é assim. Pra gente entrar numa zona de hipertrofia, leva tempo, é todo um conjunto, é toda alimentação, é todo um conjunto. Vocês já tá entendendo esse meio. Então, às vezes as meninas não querem, só que daí fica com uma postura, não tem força pra segurar uma barra, porque a barra ela não vai flutuar ali, né? Vai ficar flutuando. Então, às vezes não tem força pra segurar uma barra, às vezes quer progredir na carga, mas não consegue progredir porque o braço tá fraco, a lombar tá fraca, a coluna não aguenta. Então, é todo um conjunto. A gente é um conjunto, né? Sim. Como é que eu vou querer treinar perna e não vou querer treinar braço? Então, é inviável, não existe isso. Então, é o que eu sempre procuro apresentar para as minhas alunas, a forma, os porquês, né? A gente sempre tem que falar o porquê. Eu não posso falar, ai Lu, faz a rosca direta ali. Tem que ter um sentido, tem que ter uma... Eu tenho que te explicar o porquê de tu tá fazendo, o que tu tá trabalhando, qual benefício tu vai ter com aquele exercício. Porque a musculação não é simplesmente tu sentar ali numa máquina e abrir e fechar a perna, ou fazer extensão e flexão de joelho, ou fazer flexão de quadril. Não é assim, tem que ter funcionalidade, né? Hoje a musculação ela tem que ter funcionalidade, tem que ser funcional. Porque a gente já tem uma rotina complicada, já tem uma rotina corrida, então tudo tem que estar ligado. Tu tem que estar bem pra sentar, pra ficar na postura, pra não cansar os ombros. Hoje a má postura também é uma coisa que é muito prevalente, é muito crescente, porque a gente trabalha sentado. O celular a gente tá sempre ali, porque a gente trabalha com o celular, né? Hoje eu acho que todo mundo, na maior parte, trabalha usando o celular. Então a gente sempre tem que cuidar dessas questões. Então é isso que eu prego muito. Então sempre com as minhas alunas a gente faz esse treino de fortalecimento. Eu sempre explico, ó, tem que treinar pra gente ficar com a postura boa, pra não ter problema ali na frente, pra não adquirir um desvio, pra não adquirir uma hérnia, por exemplo. Mas assim, como é importante, né, a musculação na questão da saúde. Sim, de um todo, Porque a gente, né? assim, quando a gente é jovem, a gente pensa na musculação pra definir, pra ficar bonito, pra ficar durinho. Mas... Muito na estética, né? Muito na estética, é. Mas só que quando a gente vai chegando numa idade que a gente, assim, já tá... 40 e pouquinhos, assim, a gente começa a ver como É importante. Às vezes o pessoal chega assim, ai, mas eu não tô vendo o resultado, ai, porque tá demorando. Mas tá dormindo melhor? Tá acordando mais disposto? Tá, sabe? Então é isso que vai. dor nenhum. Sim, olha a disposição que vocês têm de ir pra academia às 6 da manhã. Sim. Eu fico chocada. Eu vou bater nessa tecla. Sim, não. Então, tipo, é natural, já tá no hábito de vocês, é uma rotina. E o dia que a gente não treina, a gente sente dor, né, Luciana? Aí começa a doer. Eu perguntei, não, eu Começa perguntei a doer. pra Kátia, tu também no domingo fica com dor nas pernas, porque eu não sei se tu tem alguma explicação. Mas domingo, quando eu não faço Quando não vai, né? Mas
deu aquela dias, dor. porque às vezes a gente ainda faz uma caminhada no final de Ah, semana, até nesse né? domingo vocês até caminharam. Mas quando eu não faço nada, começa a me dar uma dor nas pernas, assim, não sei se parece uma agonia, assim. É um hábito que tu já tem de ir pra academia, de naquele horário, né? Parece que o teu corpo naquele horário ele quer ir pra academia. Sim, mas vê, né, todo um conjunto. Então a gente tem que... É que a musculação ela não dá resultado daqui a um mês, por exemplo. Assim, no que a pessoa espera, né, esteticamente falando. Mas, assim, fisiologicamente, bioquimicamente e de sono, de qualidade de vida, sabe? Tu é outra pessoa. Tipo, em uma semana tu já vê diferença. Então é isso que a gente tem que priorizar hoje, a musculação como sendo algo pra saúde. A estética é maravilhosa, a gente sempre quer estar bem, né? Mas é sempre, a gente tem que pensar como consequência, sabe? Como a gente priorizando, eu tô priorizando a minha saúde, eu tô fazendo pela minha saúde e vou colher uma estética boa, eu vou colher um corpo que eu desejo, num peso que eu desejo. Mas a gente tem que também olhar para esse lado da saúde. E acaba que a indústria do fitness, ela meio que tira isso, ela meio que tira a saúde do jogo, sabe? Ela meio que afasta as pessoas e empurra a estética. Sempre empurrando a estética, sempre, esse é o padrão do corpo que todo mundo tem que ter. Mas isso é inviável, não existe isso, ninguém é igual. Ninguém. Então, acaba que essa indústria, ela fica maceteando isso aí. Tem que ser assim, tem que ter esse exercício, tem que ter... E a gente vê hoje muita gente tentando, copiando, fazendo treino que vem na internet. Então, não é assim. Tipo, às vezes o professor tá ali, então tem que ir lá perguntar se realmente eu posso fazer esse exercício. Por exemplo, eu vi alguém fazendo. Eu posso, quando eu vou inserir esse exercício? Porque às vezes pode fazer, mas não é o momento. De repente tem que ter um preparo antes. Sim. Sabe? Eu tô preparando a Lu pra fazer a flexão de braço, o apoio. E a gente tá adaptando pra poder ali conseguir fazer a flexão de braço. Então é todo um apoio, né? Então eu não posso chegar ali no chão e querer fazer. É todo um preparo antes. Eu tenho que ver se o ombro tá bom, se o punho tá bom, como tu passou por um problema agora. Então é todo um conjunto, né? Então às vezes a pessoa tem uma lesão que ela teve há muito tempo atrás e a princípio não sente nada, vai pra musculação e começa a sentir. Então a gente tem que tratar, reforçar a musculatura ali que envolve essa articulação pra poder fazer o exercício que ela quer. Sempre que eu digo para as pessoas, quando é que eu vou fazer esse exercício, por exemplo? As pessoas têm muita curiosidade de fazer o stiff, o terra, quando é que eu vou fazer? E às vezes a lombar não tá pronta pro stiff, não tá pronta pro terra. Então a gente tem que preparar essa lombar, preparar esse posterior de coxa pra poder fazer. Então é todo um conjunto, é paciência, sabe? É paciência. E então eu sempre prego isso, paciência, a gente vai conseguir. Olha o quanto tu evoluiu, às vezes tu não evoluiu naquilo que tu quer, mas tu evoluiu em outras coisas, que a gente vai chegar ali no objetivo. Então é todo um conjunto, sabe? Então no atendimento eu sempre procuro frisar isso, sabe? É um atendimento que eu procuro humanizar muito, assim, eu procuro entender o porquê daquela aluna me procurar. E por que ela quer aquele objetivo, né? E o que assim que ela chegou pra querer aquele objetivo, qual que é a visão que ela tem pra poder tentar entender e explicar pra ela, né? Como é que a gente chega ali, como é que a gente faz aquilo. Então eu acho que hoje o personal trainer ele tem que ter isso, sabe? Ele não pode chegar ali, vamos fazer aqui um leg. Do nada, assim, pega o aluno e vai pro leg. Sem antes saber se o joelho tá bom pra fazer aquele leg. Então a gente vê muito isso, sabe? Eu acredito muito no futuro da minha profissão, então eu luto bastante pra que a gente consiga chegar... A educação física hoje ela é a profissão do futuro, ela tá no futuro, sabe? É uma profissão muito importante, porque a gente trabalha na prevenção, na promoção, a gente trabalha no cuidado, na reabilitação. Então ela tá em todos os segmentos da vida, tá? Desde a infância ali, hoje, desde criança até os mais velhos. Hoje eu atendi uma senhora de 78 anos. E tudo que eu proponho pra ela faz, então eu vejo o empenho dela, sabe? Então eu me inspiro muito, porque é muito incrível, sabe? Ver que ela tá ali, ver que ela quer fazer aquilo, sabe? Que ela tá ali pela saúde. Sim. Então é muito incrível passar por tudo isso, passar por alunos jovens, passar por alunos... Aí amadurecendo. Então, hoje o personal trainer, o profissional de educação física, ele tem que estar pronto pra todo mundo, sabe? Porque ninguém é igual. Não adianta eu achar que eu só vou pegar um tipo de público na academia. Isso não existe. A academia é completa. No horário que vocês vão, quantas pessoas diferentes tem ali, de idades diferentes. Então, como é que eu vou querer imaginar
que eu só vou ter um público específico, não existe isso. E hoje a gente vê muito isso, sabe? E nos atendimentos que eu faço, todo mundo diz, nossa, tu atende muito bem, sabe? Tu tem todo esse cuidado pra isso, esse cuidado pra aquilo. Mas é uma coisa que eu procuro deixar o mais natural possível. Porque é assim que tem que ser as coisas, sabe? Então eu tento sempre pregar isso, sempre tentar que os alunos entendam isso, sabe? E eu já falei muito, né? Oi, como é que tá a live? Tá bombando. Tá bombando? Tem 40 segundos restantes. Meu Deus, sério? Gente, eu já falei demais, tem 50... segundos. Vai fechar Nossa, vai fechar uma hora? É quando fecha uma hora, Ela cai. Meu Ai, Deus. como é que a gente vai fazer os sorteios? Sorteio 40 segundos. Fiquem ligados que a gente Fecha e abre outra live. Fecha, abre que a gente vai fazer Gente, eu outra. falei demais. Não, a vou outra até vai comer. Tem como fechar e fazer outra live, então? Sim, encerra e volta com outra pra gente fazer o outro sorteio. A gente vai fazer sorteio. Meu Deus, a entrevistada fala demais. Não fala, nunca mais veio. Não, a outra a gente também teve que encerrar e voltar. A Mai ficou 1h30. Compartilhar. Então tudo bem. Compartilhar. Bom, a gente continua aqui. É porque a gente tá no YouTube também. Sim, a gente vai. no YouTube aqui o nosso episódio. É. Tá muito legal a nossa conversa. Ai, gente, eu tava muito nervosa, sabe? Eu acho que eu nem dormi direito. Eu fui na academia às 6 horas, sabe? Eu falei, gente, eu não dormi, eu tenho que correr, eu tenho que caminhar, eu tenho que fazer alguma Eu coisa. disse pra Lu, ela veio pra desestressar. Sim, e daí o Marcelo, ai, vamos de carro. Eu, não, vamos andando. Vamos andando, que eu tenho que andar. Eu disse pra Lu, ela Eu veio tenho que fazer pra alguma coisa, desestressar. gente, eu tenho. Não, olha, eu acho muito legal, porque aqui a gente tem uma oportunidade, assim, ó. A gente dá uma oportunidade para vocês contarem a vida Divulgarem de vocês, mais, né, divulgarem o o trabalho de vocês. Porque assim, ó, a gente está convidando, não é uma celebridade, mas é uma pessoa que tem uma história bonita para compartilhar, que tem conquistas para compartilhar, que pode inspirar outras pessoas. E tá lindo demais essa entrevista. Ai, obrigada. E eu tava muito nervosa. Eu falei, meu Deus. Fiquei nervosa o dia todo. Eu falei, meu Deus. E aí eu demorei a dormir. Daí eu falei, vamos pra academia. Daí o Marcelo, vamos de carro. Não, vamos andando. Vamos voltar andando, vamos fazer um monte de coisa. Mas a gente fica nervoso, porque assim, quando a Lu falou assim, quando a Lu veio com a história, eu sempre apoiei, né? Porque eu achei incrível. Ai, meu Deus, podcast, não sei o quê. E aí, quando a Lu falou, tu me convidou, sabe? Eu falei, meu Deus, ela vai querer saber a minha história. Mas qual que é a minha história? Porque assim, porque a gente acha que a gente não tem uma história, sabe? Isso! E quando a gente vai não pensar, se enxergam, sabe? né? Eu falei, meu Deus, mas eu tenho uma história. Olha de onde eu vim, sabe? Olha tudo que eu conquistei, Sim. assim, sabe? Não, profissionalmente, isso sabe? nova. Então, Sim! E é muito louco, às vezes eu fico, meu Deus, assim, 26 já tem toda essa história, né? toda essa coisa, assim, sabe? Mas é muito incrível, sabe? Porque a gente tem que ir atrás da história da gente, sabe? Sim. E eu sempre fui muito incentivada por mulheres. Hoje eu tô sendo incentivada por vocês, sabe? Então é sempre. E daí quando eu parei pra pensar, e quando eu vi a história do podcast, que era de mulheres e tudo, eu falei, meu Deus, eu sempre fui influenciada por mulheres. Sempre. A minha mãe sempre lutou pra que a gente fosse mulheres bem sucedidas, que nós tivéssemos uma profissão, que nós estudássemos, sabe? Porque o grande sonho da minha mãe era que nós nos formássemos. E eu sempre quis realizar isso, sabe? Hoje eu sou realizada porque eu realizei o meu sonho e realizei o dela. Sim. E a dona Marilene é uma mulher incrível, né? Ela vai chorar. Eu segurei. Mas agora, ela me ensinou tudo. Tudo que eu sou hoje é por ela, sabe? Então, hoje eu me considero muito bem criada, sabe? Eu sou muito bem criada. Porque todos os valores que a minha mãe me deu, e hoje eu posso usufruir, assim, com muita excelência, sabe? Porque eu fico, meu Deus, ainda bem que a minha mãe me ensinou isso, ainda bem que a minha mãe me colocou nesse lugar. Ainda bem que eu tô vivendo isso, sabe? E é muito incrível onde eu tô hoje, sabe? Às vezes a gente fica sempre almejando lá na frente. E daí lá atrás eu pensava, nossa, eu já tô aqui. Eu já tô formada, eu já tô, sabe? Eu já tô trabalhando numa área que eu gosto. Eu tenho a oportunidade de estudar, sabe? E eu fico, meu Deus, para um pouquinho, sabe? Olha tudo que eu tenho. E é incrível, assim. Só quando a gente para. E foi nessa semana ali que a Lu me chamou, eu fui parar. Eu falei, meu Deus, o que eu vou contar?
voltasse. Eu não Só o fato de tu já estar aonde tu gosta de estar. Eu quero fazendo aquilo aquilo que tu quer, quer. já é. Tipo, já é o que... E aí, quando eu fui parar mesmo pra olhar a minha história, porque eu falei assim, eu vou ter que olhar de onde eu saí. Eu saí de uma vila que eu tenho muito orgulho, sabe? E com o passar do tempo a gente vai esquecendo essa origem da gente. Eu não sei se pela rotina, às vezes, sabe? Por mudar tanto de ambiente, por mudar de lugar, de estado, quase que de país continental, né? O Brasil, então, ele é muito grande, então, é muito longe. É muito longe, gurias. E, tipo, é de norte a sul, literalmente. E aí, tudo que... Olha onde eu tô agora, olha onde eu tava daqui a 3 anos, olha onde eu tava, sabe? Então, olha o que a pandemia fez com a gente. Sim. Então, tudo a gente tem que tirar ali, sabe? E é muito incrível porque a gente se surpreende quando a gente para pra pensar. E foi quando eu parei pra pensar. Eu falei, meu Deus... Olha só, eu fiquei assim. E daí eu me lembrei de tudo. Eu me lembrei da minha tia me ajudando, me incentivando a vir, a tia Marci, né? Que ela também é prof, tudo que ela passou, tudo que nós passamos pra nos formar, porque é difícil. É difícil a gente trabalhar, estudar, é tudo muito complicado, é tudo muito corrido. E no início da profissão a gente sempre tem que tentar buscar o nosso lugar, né? Pra tentar entrar no mercado de trabalho, inserir. Eu sempre tive muita sorte, entre aspas, mas na verdade eu busquei muito. Eu sempre conheci pessoas, mulheres muito boas. Porque na academia que eu trabalhava lá em Cametá, nós éramos 4 mulheres, que eram eu, a tia, a Verena e a Márcia, que hoje elas estão abrindo um estúdio lá na minha cidade, então eu tô muito feliz, porque elas sempre incentivaram a gente, sabe? Então eram 4 mulheres trabalhando numa academia, então era muito legal, sabe? Porque a gente teve muita parceria, eu aprendi muito com elas, sabe? Então aprendi com mulheres e é sempre muito incrível isso. Essas relações que às vezes a gente não dá muita bola, assim, quando a gente para pra pensar que a gente vê. E nossa, é muito bom, tem muita coisa pra contar, sabe? Tem muita história pra contar. Tem muita coisa ainda que eu quero viver, tem muita coisa que eu almejo. E, nossa. Tu vai almejar e tu vai conquistar muita coisa. Não, ainda, é porque né? tu é muito nova ainda e a gente olha pra ti e a gente já fica assim, imaginando tudo que tu ainda vai fazer. E assim, ó, isso é uma via de mão dupla, né, pra nós aqui. Eu tava comentando com a Luciana, esse podcast, a gente traz as pessoas aqui e é incrível o que a gente percebe que acontece, que nem tu comentando isso com a gente, não é só contigo o que aconteceu, com todas que vieram aqui, elas comentaram com a gente. Antes de sair de casa, eu falei com a minha mãe, e a minha mãe falou isso pra mim. Eu falei com o tal, e as pessoas começam a se perceber. A ver a família sabe? começa a se perceber. Sim. A perceber o seu valor, sabe? Elas começam a refletir. Para um pouco e olha, né? Para um pouco e olha pra sua história, sabe? Foi exatamente o que aconteceu, sabe? Exatamente. Se enxergar e ver toda a sua conquista. E quando vocês sentam aqui, o que vocês passam pra gente, vocês não têm ideia da energia que vocês passam pra gente e o quanto eu e a Luciana aprendemos com cada uma que senta aqui. Ai, que coisa boa, né? E é uma troca, eu disse pra sabe? Luciana, eu cheguei a me arrepiar. Eu disse, Luciana, a gente tinha que ter um auditório, porque essa coisa que vem assim, de cada uma energia, né? Que vem aqui, sim. A gente vai guardando as histórias, vai guardando e aprendendo. A gente fica se tornando um pouquinho de vocês, sabe? Em cada entrevista. É que nem a entrevista da Rô, eu falei, meu Deus. Quando eu falei assim, a história da Rô toda, da Rose, né? E eu fiquei assim, meu Deus, o que eu vou contar lá? Porque a Rose é uma história maravilhosa. Eu falei, meu Deus. Então, a Nutri também, né? Sim. A Mai, então, tipo, a gente não vê a história da gente. É incrível, né? A gente não vê a história da gente não vê o progresso da gente. A gente não valoriza, acaba que a gente não valoriza, sabe? Acaba que eu não valorizo tudo que eu passei pra estar aqui, sabe? E as noites que eu não dormi, tudo que eu estudei pra estar aqui, tudo que eu estudo pra ser um profissional melhor. Eu sempre procuro ser uma profissional melhor, sabe? E eu procuro eu não me vejo, sabe? Às vezes as pessoas, tô muito boa, e acreditam muito no meu potencial. E eu não, eu fico, e daí agora não, eu tô tentando me enxergar como uma profissional boa, uma excelente profissional, sabe? E acaba que eu já me vejo, sabe? Então, porque a gente não se vê, as pessoas vêm e dizem pra gente, como vocês me disseram agora. Sabe, eu não tinha ideia do que vocês... que tu imagina assim, ó, sabe? tu recém chegou naquela academia. Imagina pra quem todos os que estão lá. Sim. Te destacou.
simplesmente tu chegou lá e tu te destacou. A gente não te As conhecia. pessoas falam, A gente isso, não te tipo assim, meu conhecia. Deus. E é uma coisa assim que eu levo muito na naturalidade, sabe? Às vezes a gente. Depende, né? É que tem gente que. Eu abordo todo mundo, sabe? Eu procuro falar com todo mundo, sabe? Conhecer todo mundo, procurar estar disposta ali, sabe? Procurar ser acessível, sabe? Uma das reclamações que também a pessoa me procura, a professora não é acessível de tal lugar, de tal academia. Então eu procuro ser acessível, sabe? Eu procuro aprender também com o que me dizem, com o que é me passado. E eu sempre procuro ser acessível, sabe? Mostrar estar acessível, porque às vezes por vergonha, por exemplo, às vezes eu mostro o treino pra pessoa, não quer dizer que eu nunca mais vou olhar pra aquela pessoa, que pronto, esse treino aí, não me olha nunca mais, não me pergunta nunca mais nada. Então acaba que às vezes a pessoa tem esse receio de perguntar de novo, sabe? De Porque fica aquela coisa assim, ai, é burra. E tu sabe tu sabe fazer isso. que quando a gente é recém-formada ali, que a gente não tem tanta experiência, a gente fala, lá vem um aluno perguntar de novo. Mas hoje eu procuro me perguntar, mas será que eu ensinei de forma correta? Será que eu realmente ensinei de uma forma que ele aprendeu? Será que eu não vou ter que mostrar de novo de uma outra forma? Sabe, eu sempre procuro fazer isso. Quando eu estudei licenciatura, a gente aprende a ensinar, né? A licenciatura me ajudou muito nesse sentido de tentar ensinar, de tentar buscar formas para aprender, de ser mais didática. Porque não adianta eu falar, Lu, eu tenho que fazer uma extensão de cotovelo. O que é uma extensão, uma flexão de cotovelo? Não, sabe? Então eu procuro ser um pouco mais... Ser clara, sabe? Ser objetiva. Porque tu não tá ali tu não é uma faculdade que tu vai aprender. Tu tem que aprender a fazer o exercício corretinho. Então tem que te dar meios para que tu consiga executar o exercício que eu espero, que eu quero, que é o correto. Então acontece assim e no começo eu era assim, ai meu Deus, lá vem um aluno. Será que não aprendeu? Mas é que a gente tem isso, então a gente tem que procurar. Então eu sempre tô ali, vamos ali, eu vou te mostrar de novo. E daí eu mostro de um outro jeito, que daí tu já pega de uma outra forma. Aí tu já lembra, sabe? E então eu sempre procuro, sabe, ensinar de novo. Porque às vezes eu ensinei, de repente um dia não tava legal, eu ensinei de qualquer jeito. Então, vou lá ensinar de novo. De repente naquele dia eu não ensinei direito, ou ele não pegou direito, vou ensinar de uma outra forma. Então eu sempre procuro isso, sabe? Sempre procuro ensinar de novo. É que pra gente é totalmente diferente. É diferente do jeito que tu sabe as coisas. Tu Sim, sabe, a gente não sabe. Então agora eu olho assim, sabe, Lu? Eu olho com esses olhos. Eu falei, mas o aluno não é obrigado a saber o que é uma extensão de cotovelo, o que é uma flexão de joelho. E então hoje eu procuro, sabe? Eu procuro te ensinar, olha, o joelho tem que ficar aqui, tu tem que sentir aqui, sabe? Eu trabalho muito com sentimentos. Onde é que tu tá sentindo, sabe? Porque a gente já consegue encaixar ali o exercício, e até tem sabe? o jeito da pessoa aprender, que nem tem os modos da pessoa aprender. Tem pessoas que são auditivas, outras são sinestésicas, outras visuais. Eu sou sinestésica, é o mais difícil de aprender. Sim. Eu sou de sentir. E quase tu nunca me pergunta nada, né? Eu fico, meu Deus, será que não tá precisando de alguma coisa? Então tu nunca me pergunta nada. Então, tipo, é importante, sabe? É legal, assim, perguntar. Porque às vezes a gente memoriza aquele exercício na cabeça, a gente memoriza, só que daí daqui a pouco a gente tá fazendo certo, por achar que tá fazendo errado. Então é sempre importante. Então a gente tá sempre andando no salão ali pra dar uma olhadinha. Que por mais que a gente tá na máquina ali, tem a postura, fica sentado, mas sempre tem alguma coisinha ali que a gente acha que tá certo, que não tá. Então a gente tem que estar sempre procurando ali tá o mais próximo possível, é o que eu procuro, tá o mais próximo possível dos alunos, tá? Tanto na minha consultoria, se tu vê, não é diferente o meu atendimento na sala com todo mundo e a consultoria. Quase não tem diferença, porque eu procuro mesmo com todo mundo, atender todo mundo, né? É claro que às vezes é meio inviável, porque às vezes tá muito cheio, tá muito lotado, mas eu sempre procuro... Não, mas tu é ótima. Tá, querida, agora vamos encerrar com tu falar dos teus projetos, dos teus trabalhos, das formas de contato, né? E como é que é esses teus... São 3 formas, né? Tu dá aula na academia. Eu dou aula na academia. Quais são as academias? E como é que faz pra te contratar como personal? E como é que é esse teu trabalho de online? Esse consultoria online. Como é que é? Sim. E como é que te acha? Tá. No Instagram, basicamente. Mas hoje eu sou instrutora, né? Na sala de musculação da Dela Academia. Ali na Avenida Feitoria, ali no bairro São José.
E também atendo como personal trainer na engenharia do corpo, ali na São Borja. Também atendo na dela. E também trabalho com consultoria online, tá? Que é onde a gente faz a consultoria com treino, ele fica no aplicativo, a gente sempre tem contato para esclarecer dúvidas. E também a gente faz um treino junto para poder passar, se possível, né? Se for na mesma cidade, a gente consegue ter esse contato. E no mais é isso, assim. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar lá no Instagram, tá? Qualquer dúvida, qualquer coisa, pode mandar, tá? Pra saber sobre valores. Sobre valores, sobre... A gente também, também trabalha com uma aula experimental, que eu acho que a aula experimental é muito importante. Porque daí tu vai me conhecer, eu vou te conhecer, né? Não dá pra gente apressar nada. Então, acho que a aula experimental é uma conversa, é o primeiro contato. Então, quem quiser agendar, quem quiser marcar, tá? Só procurar lá no Instagram. E se alguém tiver alguma dúvida, né? A gente acabou não conseguindo abrir perguntas ali na live. Pode mandar alguma dúvida sobre a área. Ainda, né? Mas, Sim, dá pra mas fazer aí mais tem que ser um online dia ainda. inteiro pra eu começar a falar. Mas, Brenda, e tem assim, lá no teu Instagram, quem ficar com alguma dúvida assim também pode ver. A Brenda tem várias outras alunas dela, famosas até, né, Brenda? Já com a personal, né? Fazendo prints e mostrando o treino dela, já com Isso, a gente resultados tá sempre... muito e satisfatórios. tem a nossa indicação também, né? Com certeza. Tem um descontinho ali da indicação. Não, e nós, assim, eu já disse pra ela, tô só esperando, porque eu quebrei pulso faz pouco tempo, e agora tô me recuperando, eu só tô esperando eu conseguir me alinhar mais, eu já vou entrar no personal também, que eu já faço com ela na academia, mas eu quero entrar mais fundo, assim, na personal pra ter um resultado melhor. Mas é muito legal. Super É muito indicamos. interessante. É muito legal. É muito legal, assim, a gente começar a entender o papel do personal, né? Às vezes a gente acha que é uma coisa supérflua, que não é... Que entra, assim, como uma coisa não essencial, mas hoje a gente vê que cada vez é mais essencial a gente cuidar da saúde. Não é porque é o meu trabalho, quer falar... Mas é essencial, é legal ter um acompanhamento porque é diferente. Não, é muito diferente, mas assim, lembrando também que tu não atende só mulheres, né? Sim, a gente atende, a gente faz academia com a Brenda, mas o meu sobrinho Lucas também faz com ela. E eu sempre brinco com ele, né? A gente sempre dizia, eu disse pra ele, eu vou fazer com a Brenda, né? Eu dizia Bruna, eu vou fazer com a Bruna, mas tu faz com ela, daí tu vai ficar um monstrão, ele já tá com bração. Sim, ele é super forte, aí a cadeira extensora, assim, ele vai tempo ele já desenvolveu o super corpo assim, forte. e ele, né, lá pra ver como ela não atende só mulheres, ela atende também homens, e o resultado é incrível, então em pouco tempo. Uma personal, uma professora super Excelente. Ai, obrigada, gente. E ela tira o couro. Não tem treino fofo. Não tem treino Não fofo. tem treino fofo. com ela não. Muito obrigada, viu, Brenda? Obrigada, eu agradeço muito por estar Foi aqui, ótimo. por essa oportunidade. E foi muito espontâneo, foi muito legal. Hoje de manhã eu falei, não tô nervosa. Ela, é muito espontânea, é bem tranquilo. E foi mesmo, sabe? Mas Porque a gente conversa. É pra ser. E é muito legal reviver a minha história, pensar, procurar, buscar o que me trouxe aqui, como é que eu tô aqui. E é muito incrível. E tem muita história ainda. Tem muita Muito coisa obrigada pela iniciativa de vocês. Vocês são mulheres incríveis. Eu quero ver vocês aqui desse lado pra contar a história de vocês, né? Pra inspirar, porque 15 quilos, né? Tu também perdeu bastante. Vocês perderam quantos quilos agora juntas? Juntos. Tinha ficado 25. Mas eu acho que mais. Eu Acho que mais. Valeu mais. Então é ter uma história, então inspira também, né? Porque Sim. olha todo o trabalho, olha tudo que foi pra vocês estarem aqui. Não é fácil, não é assim, né? Então é legal contar isso, a gente fica... E não é só quilos, né? É tudo. Todo esse processo que levou a gente a emagrecer, principalmente assim, não só eu, acredito que também só a Lu também, mas foi essa caminhada que a gente está tendo. Mudou Com muito, certeza, muito tudo as muda, nossas né? A vidas. forma com que a gente lidar com tudo, Esse né? encontro, assim, com todas essas mulheres, e está sendo, sabe? Esse encontro com essas mulheres está impactando muito a nossa vida. A gente estava conversando hoje, que eu que maquio a Lu, né? A make da Eu tô Lu sou esperando, eu tô esperando o vou tutorial da fazer, Barbie. vou fazer. Eu vinha de Barbie hoje, mas não deu, porque não tinha tutorial. Mas assim, a gente está sendo cada vez mais impactada, assim, com a convivência com essas mulheres e tá mudando muito a nossa vida. Sim. A gente, assim, ó, nossa a mentalidade, nossa com mentalidade, certeza, né? assim, ainda é difícil pra mim, eu dificilmente eu olho os vídeos depois que a gente faz.
Eu não deixava tirar foto de mim, eu não deixava me Sério? gravar. Eu não deixava me gravar. Porque eu tenho problema. Então isso assim, aqui tá sendo... Então tá que sendo bom, sabe? Que bom. Tá sendo um que desafio. Mas Eu tô eu muito falei feliz de pra fazer parte Luciana, disso. eu falei pra Luciana, a gente só muda quando a gente faz alguma coisa que a gente nunca fez. Nunca fez. Então sim. eu vou me desafiar. Com então isso aqui é certeza. um desafio pra mim. E tu é linda, vocês são lindas, sabe? Mas a gente sempre tem alguma coisa que sabe, que emperra. Então a gente tá aqui, a gente também tá aprendendo. E é legal né? isso, É né? super É legal legal, isso, super é legal legal. isso. E a gente tá aprendendo muito com todas as mulheres e tá mudando muito a nossa vida. E é legal porque a gente se prepara, né? A gente se arruma, a gente pensa Sim, numa roupa. E é sim. muito legal, sabe? E hoje o dia, assim, eu fiquei em função disso, dessa sensação, dessa euforia, sabe? E é muito legal. Foi muito legal estar aqui. E Ai, que bom. foi maravilhoso, eu agradeço Bom. muito. E foi muito legal, mas eu falei muito, gente, me desculpa. Mas que Ah, bom que tu fala falou demais. muito. Que bom. E a Mas- gente agradece mas também a incrível. todos que assistiram. Obrigada por né? participar. Agradecemos ao Marcelo, Ô, que Marcelo, você foi pegou todo mundo aqui, tá? Atrás disso aqui tem todo. tem toda uma equipe. Tem uma equipe aqui. A gente agradece a todos que assistiram a live, todos que ainda vão assistir o vídeo no YouTube. Aproveita, se inscreve no nosso canal do Pó de Luz no YouTube. Curte, compartilha, comenta, manda pros amigos, né, pra conhecer a história da Brenda e a história de outras mulheres que a gente já entrevistou e que a gente ainda vai entrevistar, porque isso aqui tá sendo uma troca muito legal. Muito boa, né? A experiência é incrível, gente. É muito incrível, muito incrível. Obrigada. 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 Beijo. Beijo.